Olá, 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 voltei, internet caiu, onde foi trocado o modem, mas tudo é adaptação. Voltando a falar do Sara Costa, consteladora familiar, estando aqui todos os dias às 13 horas para falar de um assunto referente à constelação e como a constelação pode ajudar. Essa semana estamos falando de relacionamento de casal. E eu acho maravilhoso quando uma pessoa encontra outra e resolve, oi Nath, e resolve viver uma vida a dois. Assim, é muito interessante porque as pessoas, como eu disse ontem, aproximam-se, descobrem-se e às vezes não se conhecem. E o relacionamento de casal, ele é muito importante deixar algumas coisas muito claras. Primeiro, deixar bem claro que você precisa fazer um acordo. Que acordo é esse? Desculpa, gente. O acordo é que seja fácil, que flua bem. E que flua sem muito esforço, sem muito acerto. E como esse acordo é feito? Foi dito desde segunda-feira que precisa ser colocado 4 posições. A possível, a suportável, a impossível e a insuportável. O que seria isso? É deixar pré-determinado essas coisas. Por exemplo, você vai viver com uma pessoa que tem um gato e você é alérgico a pelo do gato, a tudo relacionado a gato. Então você tem que dizer para essa pessoa que é impossível conviver com gato. Em contrapartida, a pessoa pode dizer que é suportável ter que abrir mão do gato dela, ou que é possível. Mas ela também pode dizer que é insuportável ou impossível ela abrir mão do gato dela. Muito bem. Às vezes você vai morar com uma pessoa que tem um gato e você não gosta muito de gato. Mas é possível você viver com ela ou é suportável você viver com aquele bicho. Então, essa é a primeira regra, primeira condição para se fazer um casal ter uma vida harmoniosa. A segunda regra, que também é importante, é a compatibilidade. Como é a compatibilidade? As duas naturezas, a do A e a do B, têm que ser compatíveis. Porque se não forem compatíveis, não há uma possibilidade de viverem harmoniosamente. E a de hoje, que nós vamos falar, é a cumplicidade e o companheirismo. Se uma dupla, um casal, seja heteroafetivo ou homoafetivo, não tiver cumplicidade e companheirismo, é um pouco complicado. Sim, muito complicado. Porque o seu companheiro, a sua dupla, o seu marido, sua esposa, seu parceiro, seja a forma com que você chame o outro, ele tem que ser seu companheiro, seu cúmplice para qualquer atitude que você tome na sua vida a partir do então. Porque já foi dito que a junção de duas pessoas, a soma é mais do que 2. E se a soma é mais do que 2, vocês têm que estar parelhados para poder ter uma vida a 2, uma vida de casal, um relacionamento de casal harmonioso. Mas é difícil? Geralmente é adaptável. Não é difícil. Mas muitas das vezes precisamos abrir mão de algumas premissas nossas.
Eu não gosto de ir ao cinema, mas eu gosto de ir ao teatro. O outro não gosta de ir ao teatro, mas gosta de ir ao cinema. Então a gente tem que acordar. Um mês, uma semana, de 15 em 15 dias, nós vamos a um teatro. E depois vamos a um cinema. Isso é o bendito do incenso que eu acendo. Ah, beleza. Mas tudo bem. E se não houver essa cumplicidade, esse companheirismo, não vai ter uma possibilidade de vida a dois. A cumplicidade, ela é muito relativa a objetivos do casal. Que objetivos são esses? Até na compra de um imóvel tem que haver cumplicidade. Um gosta de casa, outro gosta de apartamento. Mas eles ganham dinheiro suficiente para comprar ou um apartamento maior ou uma casa menor. Então, eles têm que ser cúmplices nessa decisão e buscar a melhor fórmula para se adequarem àquela situação. Como tem que ser cúmplice quando, e isso sempre acontece, alguém se acha no direito de interferir entre a relação dos dois. Que alguém é esse? Pode ser um familiar, de uma maneira, é o melhor, estou vendo, quero ajudar. Pode ser uma terceira pessoa, quando existe um hiato numa comunicação. E pode ser até um amigo novo que entrou. Josiane, boa tarde. E que entrou para descobrir, porque às vezes a gente conhece pessoas em qualquer evento, em qualquer situação, e gostaria de descobrir o que é viver uma harmonia que você demonstra ter com seu companheiro, sua companheira, seu marido, sua esposa. E essa pessoa, muitas das vezes, interfere, boa tarde, interfere achando que está acrescentando ou achando que está aprendendo alguma coisa com vocês, mas interfere no relacionamento que vocês têm. Então tem que haver a cumplicidade de um chegar para o outro e dizer assim, olha só, isso não está legal para gente. Até aqui, sempre vivemos sem isso. Ou partimos do pressuposto que isso era o melhor para a gente que a gente tinha. Agora, alguém de fora vem interferir no que nós decidimos viver. Então tem que haver a cumplicidade de ambos se abrirem, lembrar que são companheiros, lembrar que são parceiros de vida e enxergar que aquela pessoa, por melhor vontade que ela tenha de atuar na vida de vocês, ela está interferindo de uma maneira não harmoniosa. Ou aquele que de alguma maneira está se deixando levar por alguém, tem que lembrar que antes desse alguém existe um companheiro, um grande amigo, porque nossos maridos, nossas esposas, nossos parceiros deverão ser os amigos mais próximos que nós temos. Depois vem os pais, depois vem os irmãos. Porque nós vivemos a nossa vida e dividimos a nossa vida com aquela pessoa. Nós somamos o nosso capital com aquela pessoa. Nós somamos as nossas dívidas, os nossos boletos com aquela pessoa. Então, essa pessoa tem que ser o amigo mais próximo que nós temos. E quando existe uma interferência dentro dessa harmonia, e um não está vendo, ou um está vendo, ou percebendo, que às vezes a gente é assediado. Existe isso também. Você é assediado por alguém.
Porque quando a gente acha que ninguém está olhando para a gente, alguém está olhando. Quando a gente acha que ninguém está vendo a vida da gente com outros olhos, sempre tem alguém para ver. E essa pessoa, existe aqueles que são velados, ficam na deles e vive a vida inteira olhando a você ou o seu relacionamento com um rabinho de olho, desejando, às vezes até ter algo parecido, ou desejando ter aquilo que você tem para ele. É um direito dele. Se ele não interfere na sua vida, viva da maneira com que queira. Mas às vezes nós somos assediados e não conseguimos enxergar. E o outro percebe. Aí entra a nossa cumplicidade. Ele chega e diz assim: eu acho que alguém está olhando para você. Ah, não, ninguém está me olhando. Tem alguém. E o que está havendo para que você desse sinal para que essa internet está uma beleza, para que essa pessoa percebesse que existe alguma coisa diferente que abra brecha para ela. Não, mas eu não fiz nada. Sim, você não fez nada. Mas o outro captou esse seu nada como alguma coisa. E esse alguma coisa, você tem que ter cumplicidade com seu parceiro e esclarecer isso com o seu parceiro, com o seu companheiro. Porque senão abre brecha e pode haver uma ruptura. Você não enxerga. Você não abriu brecha. Mas esse não seu abrir brecha deu uma forma de alguém tentar interferir. Você fecha. Mas essa pessoa conseguiu criar, porque você diz, enquanto você nega, não, 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 você está dando pressuposto para o seu companheiro, parceiro, esposa, esposo, olhar e dizer, está gostando e isso está me dando o quê? Me dá pressuposto de eu fazer a mesma coisa. Ou de eu me sentir e de eu permitir que alguém entre dentro dessa nossa relação. Então, a cumplicidade é algo muito sério. Muito sério. Porque quando alguém diz pra gente, alguém que eu falo, é aquele nosso companheiro, nosso amigo, nosso esposo, nosso parceiro. Existe alguém que está querendo entrar no meio da gente? Nunca negue. Também nunca aceite se você não percebeu. Mas você pode dizer, eu não vi, eu não percebo. Pode me esclarecer? Aí a cumplicidade entra. E com a cumplicidade completamente fortificada, o companheirismo permanece. Porque relacionamento de casal é algo que tem que ser nutrido dia a dia. É igual uma planta. Água demais mata, mas água de menos também. Então você tem que sempre dar regada da maneira compatível com a planta. Planta que, tipo essas plantas leguminosas, regue pouco, senão mata. Roseiras, regue mais, porque se regar menos, morre. É assim o relacionamento de casal. É assim que antigamente hoje a gente fala relacionamento de casal porque muitos casais não casam no sentido de assinar um documento. Muitos moram juntos, muitos se juntam, né, como dizia antigamente, e não chegam a casar. Muito tempo depois fazem uma união estável e depois a coisa acontece como um casamento. E tem todos os direitos, graças a Deus, todos os direitos daqueles chamados casamentos, por lei. Então, quando antigamente se falava casamento, hoje não, é relacionamento de casal. Porque relacionamento de casal ainda existe aquele que eu moro na minha casa e você mora na sua.
E nós nos respeitamos, nos amamos, somos companheiros e cúmplices como se morássemos numa casa só. Vida moderna, meios de forma de convivência moderna. Esse relacionamento é um relacionamento mais instável. Por quê? Mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Depende. Ele é instável no sentido de a liberdade de um é bem aberta como a liberdade do outro. Porque se você vive num só espaço e o seu companheiro, ou sua companheira, sai toda noite e chega de madrugada, isso é um sinal de alerta e você percebe. Mas se você vive na sua casa, 2 quarteirões depois, não precisa ser longe não, ou 1 quarteirão depois, às vezes até no mesmo prédio, mas você não toma conta da vida dele, que também não deveria, e ele sai toda noite e chega de madrugada, mas você não sabe que você está dormindo, vivendo a sua vida semi-paralela dele. E muitas das vezes você não percebe que existe interferência de terceiro. Às vezes nem é interferência no sentido amoroso, é no sentido de companheiros, de farra, de gastos desnecessários. Mas você não percebe. Porque você tem a sua casa, controla a sua casa, e ele tem a dele, controla a dele. E vocês têm uma relação de casal em que 4 dias ele dorme contigo na casa dele, 3 dias na semana você dorme com ele na sua casa. Vocês se veem todo dia, almoçam às vezes, jantam às vezes. Mas é um relacionamento de casal. Você apresenta ele como seu companheiro e ele te apresenta como sua companheira ou companheiro. Muito bem. Mas se há cumplicidade, independente dele morar aqui e você morar na China, e há o companheirismo, vocês vão se respeitar e não permitir que exista interferência externa. Mas se não há cumplicidade, ele mora no mesmo local que você e existe a interferência externa. Exemplo de uma interferência externa muito fácil de dar uma mexida no relacionamento de casal, é casal novo, aqueles novos que casam, e que, de um lado ou de outro, às vezes de ambos os lados, pai ou mãe interfiram bastante. Tá faltando uma lâmpada aqui, o pai vai lá e bota. Ou você diz assim, fulano, a lâmpada queimou, é muito alta, eu não consigo colocar. Cada um tem seu cada um tem suas limitações. Aí o fulano vai lá e diz assim, tenho que trocar a lâmpada lá de casa, mas não estou tendo tempo. Tudo bem. Aí vai aquele deles lá e diz assim, olha só, vai o pai ou a mãe, que geralmente tem chave. Na minha família todo mundo tem chave de todo mundo, tá? Geralmente tem chave. Aí você tá lá, a pessoa nem avisa que tá chegando. Ou nem liga para dizer, eu vou passar aí amanhã, entre 10 e meio-dia, ou vou à tarde para consertar aí a lâmpada. A pessoa vai, enfia a chave e entra para consertar a lâmpada. É a melhor forma que ele tem? É fazendo de coração? Mas está interferindo na sua vida. E isso, o que ocorre? Você vai pegar o seu telefone e vai dizer assim, fulano, seu pai ou sua mãe, invadiu, ou veio aqui em casa sem eu saber, e eu estava à vontade. A cumplicidade faltou porque ele podia ter dito, ou ela podia ter dito. Eu estive lá com meu pai e com a minha mãe e conversei sobre isso. E meu pai se ofereceu para consertar.
Ou minha mãe disse que vai passar aqui e vai fazer aquele lanche que você gosta, que eu não sei fazer direito. Isso se chama cumplicidade e companheirismo. Por quê? Porque na hora que uma pessoa interfere entre o casal, essa pessoa pega e seja da melhor boa vontade e de muito boa vontade, o inferno está cheio, ela vai interferir dentro da sua casa, dentro do seu espaço. E o seu amado, seu querido, seu parceiro, seu companheiro, esqueceu de ser seu cúmplice e não disse para você que alguém iria ajudar vocês numa dificuldade. E você é pego de saia justa, fica a pé dentro das calças. Que primeiro momento, quando você percebe que alguém está entrando no seu universo sem bater na porta, é complicado. Essa é a grande verdade. Até os nossos pais, quando chegam na casa da gente, sem bater na porta, é complicado. Até os nossos filhos, quando adentram a casa da gente, é complicado. Às vezes você está à vontade, às vezes você está com alguém conversando, às vezes você está recebendo uma visita. Independente da situação, as pessoas precisam serem avisadas que alguém vai visitar. Seja para trocar uma lâmpada, para fazer uma comida, para costurar alguma coisa ou para te ver. Então é complicado. E quando isso acontece dentro de um relacionamento de casal, e o relacionamento de casal não existe a cumplicidade e o companheirismo, há brecha. Ah, mas o que isso tem a ver com constelação familiar? Muito. Porque muitas das vezes você está com um relacionamento que começou maravilhoso, ou um relacionamento de longo tempo que vem maravilhosamente bem, e de uma hora para outra você começa a sentir alguma coisa dentro de você que não está batendo. Ah, como não está batendo? Primeira coisa, né? Vamos comentar e vamos ser claros. Quando alguma coisa acontece num relacionamento de casal, o ser humano, ele pensa, estou levando bola nas costas. É a primeira coisa. Ele não para e pensa assim, fulano está se afastando de mim porque eu não estou sendo verdadeiro com ele em qualquer que seja a situação. Porque às vezes o outro está se afastando, está acabando a cumplicidade, não é porque ele queira, é porque você, de uma maneira ou de outra, está deixando ele de lado. Até numa lâmpada. Porque às vezes a gente não fala dentro de casa o que nos incomoda. Mas a gente sai da nossa casa, sai daquele relacionamento, sai daquele contato e vai falar com uma outra pessoa. Abriu brecha, porque a outra pessoa vai tentar te ajudar. Caraca, vou tentar te ajudar? Vai tentar te ajudar. E nessa hora que ela vai tentar te ajudar, ela influencia. Ela entra onde não deve. Porque você abriu a brecha. E isso acaba com a cumplicidade e o companheirismo. Quando a constelação entra e você faz uma constelação, fica muito claro. Ah, meu casamento está uma porcaria. Aí a gente faz algumas perguntas e mostra. Você é cúmplice do seu parceiro, do seu companheiro? Sou. Faço tudo com ele. Faz mesmo. Ah, tem horas, né, que eu peço ajuda a meu pai, minha mãe, minha tia. Peço ajuda até ao meu filho. Por quê? Depois que os filhos crescem, e se você não tem um companheiro que seja pai ou que já venha numa vida anterior e você passa a ter um companheiro depois, os filhos também interferem. Lembrando que a constelação mostra é muito claro
Relacionamento de casal é blindado a qualquer pessoa. É blindado a pai, é blindado a mãe e blindado a filhos. Entre um casal, ninguém tem o direito de entrar no meio. E quando você abre brecha, alguém entra no meio. Aí o relacionamento de casal perde grande parte do companheirismo e da cumplicidade. Aí o que acontece com o teu relacionamento de casal? Desgasta. Mas primeiro não se defenda, que geralmente quem se defende é o culpado. Se está havendo algum problema, primeira coisa é meia culpa. Fiz meia culpa, não achei nada diferente. Então vá na pessoa imediatamente. Depois de você, quem vem? Ele. A cumplicidade está aí. Poxa, chega, tem humildade. Amor, querido, anjo, sei lá da maneira com que trata. O que está acontecendo na nossa vida que você está ficando distante de mim. Entra o companheirismo e a cumplicidade. É difícil? É. Porque o outro pode simplesmente dizer assim, nada. A mágoa, o ressentimento, a dor que ele está sentindo é tão profunda, por às vezes, uma lâmpada. Mas é tão profunda que ele não consegue verbalizar o sentimento. E a brecha fica ali. E você vai fazer a sua constelação e diz, mas foi só uma lâmpada para você. A gente, quando é cúmplice, companheiro de alguém, a gente precisa se colocar no lugar dele ou dela. E isso é difícil, sim, porque você vai olhar para a situação e vai dizer assim, mas foi só uma lâmpada que eu pedi para meu pai trocar. Que lâmpada é essa que fez tudo isso? Não foi só uma lâmpada. Você, em vez de conversar com aquele que você deveria, você simplesmente foi falar com alguém. Porque você poderia ter dito assim, oi amor, oi querida, eu queria comer aquela torta que a minha mãe faz de palmito que eu amo e que você gosta também. Vamos convidá-la para fazer? Caraca, mudou toda uma circunstância. Ou sim ou não. Não, vamos essa semana não, vamos na outra. Beleza? Ou, fulano, a lâmpada do banheiro está dando curto-circuito. Você vai chamar alguém para consertar ou eu posso chamar meu pai para vir? Uma outra situação. Isso é cumplicidade. E essa cumplicidade, ela vive em todos os momentos. Porque o relacionamento de casal começa no casal e termina no casal. Ninguém precisa adentrar naquele grupo. Ninguém. Aquilo ali é o par. Eu com você, você comigo. Todas as decisões precisam partir de vocês. E a constelação vai mostrar que isso não acontece. Que vocês abrem brecha. Minha mãe vem da casa dela, bota a roupa para bater, bota para secar. Aí quando a minha esposa chega, ela só tira da corda, porque minha mãe vai vir para lavar. Mas o que acontece? Acontece. E o que acontece? A minha mãe vem para passar, mas a minha mãe reclama que a roupa está mal dobrada, porque a minha esposa não sabe dobrar. Isso é problema de vocês. Não é para ser colocado para sua mãe. Isso acontece geralmente no princípio do casamento, como está dizendo a Josiane aqui. Por quê? Porque a gente se acomoda. Antigamente minha mãe fazia, por que ela não pode fazer agora?
Porque agora é sua casa e do seu companheiro ou da sua companheira. E são vocês que têm que se adaptar a isso. Mas as pessoas acham que não. E os pais, egoisticamente, e eu sou mãe de um de 41 e um de uma de 37, eles acham que vão ser úteis. Pode até ser útil. Pode. Pode ir lá, botar roupa para bater, botar roupa na corda, daqui a 2 dias vir passar. Mas o que está vendo que não está achando bom, não abra a boca para falar. Guarde. Não é a sua casa, é a casa deles. Se não está satisfeito você fazer isso na casa deles, não faça. Use. Ah, pelo amor de Deus, eu preciso, como eu vou dizer, eu preciso, não tá dando, mãe, não tô conseguindo e tá sendo ruim para ela. Usa qualquer desculpa. Ah, mãe, agora não pode entrar no prédio qualquer pessoa todo dia, tem que ser só morador. Use qualquer desculpa. E essa desculpa não é que vai ser uma desculpa esfarrapada. É para preservar seu companheirismo e sua cumplicidade. Com quem? Com aquela pessoa que você decidiu viver sua vida. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos fazem parte de fora. Eles não fazem parte do relacionamento de casal. E quando a constelação é aberta, muitas das vezes, mas a minha mãe viveu a vida inteira fazendo isso comigo. Eu não posso abrir mão, vou magoar minha mãe. Não vai. Porque a sua mãe sabe que a partir da hora que você casou com alguém, você se apartou da sua mãe. Porque um filho, quando faz 21 anos, ele já não tem mais que viver colado com pai e mãe. Essa é a grande verdade. A gente tem que criar filhos até os 21 anos para que eles, a partir dali, criem a vida deles. Ah, mas eu ganho pouquinho, não posso viver com meu pai, não posso viver longe do meu pai e da minha mãe. Tá. Se dê mais um tempo, se projete para você viver sua vida. Porque pai e mãe também têm o direito de viver a vida deles. E quando você decide morar com alguém, você está abrindo mão da sua vida com pai e mãe. Mas não, bota o pai debaixo do braço, bota a mãe debaixo do braço. Tipo assim, o que precisasse fazer, eu tenho os meus funcionários que se colocam no direito de interferir na cumplicidade que você tem com seu companheiro ou sua companheira. E você, comodamente, acha que, meu pai e minha mãe, tá tudo bem, eles fazem o melhor para mim. Não, a sua cumplicidade não é mais com eles, é com quem você vive. Foi opção sua e viver com alguém. Casar, juntar, da forma que for, não interessa. Mas foi uma opção sua. Ou seu pai ou sua mãe botaram uma arma na sua cabeça e disse vai morar. Acredito que não. Que no máximo eles vão dizer, arruma um emprego e vai viver a sua vida. Não vai dizer, vai morar com alguém. E a constelação ela vai te trazendo isso. E vai te esclarecendo. E existem várias pessoas que choram muito. Não quero abrir mão do meu pai e da minha mãe. Isso não é abrir mão de pai e mãe. Isso é entender a realidade da sua vida hoje. Porque você decidiu ter um companheiro. Você decidiu criar um relacionamento de casal. Porque até então era um relacionamento de amizade. Quando a gente decide mudar um relacionamento para outro, a gente tem que arcar com tudo o que carrega. E uma das coisas é a cumplicidade. Porque o relacionamento de casal é o único relacionamento que tem duas condições inatas, que é a intimidade e o íntimo. O íntimo a gente traduz no sexo, na relação sexual, esse tipo de coisa.
Se você tem isso, se você já é compatível, por que que você joga fora seu companheirismo e sua cumplicidade? Então, quando a gente faz uma constelação e se alinha todo mundo, e principalmente você vai perceber que assim, mas isso na minha família sempre aconteceu. A minha bisa entrava na vida da minha avó, a minha avó entrava na vida da minha mãe, e a minha mãe entra na minha vida. Isso está errado. Se você sabe que entre dois que vivem uma vida de casal não deve entrar um terceiro, nem os filhos, como você permite que seu pai e sua mãe entrem? Como você permite que um amigo seu de longa data entre? Ah, mas ele é meu amigo, eu sempre saí com ele, eu sempre fui. Ele é seu parceiro de vida? Não. Ele é seu parceiro de uma vida lá fora. Ele tem uma intimidade com você? Tem. Mas ele não é seu íntimo. Ele não é seu parceiro sexual, ele não é seu parceiro de vida, ele não soma boletos com você. E ele não sabe que quando fecha a porta, se tem arroz, feijão, farinha, sei lá o que for. Então ele não pode interferir entre você e seu parceiro, companheiro, marido ou esposa. Então é isso que na constelação a gente deixa muito claro. Não é dizer que você vai brigar com seus pais, brigar com seus amigos. Não é isso. É você levar em consideração que o seu companheiro, ele é seu companheiro e seu cúmplice de vida. E essa cumplicidade, esse companheirismo, eles têm que estar sempre juntos e serem colocados em primeiro lugar na sua vida. Porque agora, nesse momento que você assumiu um relacionamento de ter um parceiro, você instituiu um relacionamento de casal. Então, a primeira pessoa que entra na sua vida é o seu companheiro, é a sua companheira. Os outros são os outros. São importantes? São. Mas a primeira pessoa importante na sua vida passou a ser esse. E se você não colocá-lo no lugar correto, esse relacionamento de casal abre brecha. E qualquer um entra. Existem casamentos que acabam, não é por falta de carinho, de amor, é por falta de cumplicidade. Porque a pessoa é cúmplice de outras que já existiam na vida dela. E não daquela que passou a dividir a vida com ela. E isso, às vezes, é tão simples. E muitas das vezes passa tão batido. Ah, mas o meu irmão sempre fez isso comigo. Mas agora não pode ser sempre. Sua vida mudou. Mas a minha mãe sempre saiu comigo, eu sempre fui ao cinema com a minha mãe. Então agora vai ao cinema você, seu companheiro e sua mãe? Tira um dia da semana e vá com a sua mãe, vá com seu pai, vá com seu irmão. Um dia na semana. E permita que também o seu companheiro faça um dia com a família dele. Um dia daquele relacionamento que existia, que não vai acabar. Mas seja cúmplice do seu cúmplice. Acorde aqueles acordos que existiam, claros, transparentes no princípio, precisa ter tudo isso junto. A compatibilidade precisa existir. Eu, essa semana, vou sair com a minha mãe. Pode ser? Não poder ser para ele dizer sim ou não, no sentido de ser o dono da situação.
mas que ele perceba que a opinião dele é importante para a sua vida. Isso é cumplicidade. Ah, mas hoje em dia, sim, existe o patriarcado, que eu sou completamente antipatriarcado, e eu tenho toda a liberdade do mundo. Opa, não é bem assim que a coisa acontece. Tem que ter um meio termo. Existe o patriarcado, existe muito patriarcado na vida profissional das mulheres? Existe. Existe o patriarcado em alguns casamentos? Existe. Mas não preciso tirar o sutiã nem as calcinhas e tacar fogo para dizer que eu sou um ser inteiro. E aquele meu cúmplice, aquele meu companheiro, precisa ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Ah, mas eu acho que você está saindo muito com a sua irmã. Cara, você trabalha pra caramba. Chega final de semana, você está completamente exausto. Não quer sair comigo. Nós vivemos uma vida de segunda a sexta, nos vendo só de manhã e só à noite. Você chega exausto. Será que não dá para sair um dia comigo? Ou você acha que eu vou ficar em casa vendo você dormir? Isso é companheirismo, isso é cumplicidade. Fazer o outro analisar que a vida dele, a partir daquele momento que houve a decisão de viver junto, passou a ser uma vida dividida. Cansaço todo mundo tem. Não é só somar boleto e dividir no meio e pagar. Não é isso. Ou não é só um pagar a luz e o outro pagar a água. Não é isso. É dividir a terra. É, realmente, eu estou muito cansado. Mas a gente podia ir tomar uma água. A gente podia dar uma volta na praia. Uma coisa rápida, 2 horas. Se dedicar para ter o companheirismo e a cumplicidade. Quando isso não acontece, o que ocorre? Brecha. Quando existe brecha, imagina uma parede, imagina um muro que abre uma brecha. Se você não correr para resolver o problema daquela brecha, a tendência é a brecha aumentar. E a hora que a brecha aumenta, às vezes você nem percebe que o muro está ruindo. Isso é relacionamento de casal. A cumplicidade ele tem que existir sempre. Mesmo que um seja Vasco e o outro seja Flamengo. Tem que acontecer. Eu não torço contra o seu time. Você não torce com o meu. Isso é cumplicidade. Isso é acordo. Isso é compatibilidade. Ponto. Eu não vou deixar de ser Flamengo e você não precisa deixar de ser Vasco. Só que aqui dentro, a gente se respeita. A gente não cria atrito. Porque entre eu e você, nada tem que ficar no meio. Temos que sentar e decidir o que é melhor para nós. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, não, eu casei, ele é meu companheiro, a gente faz passeata, a gente faz trilha, a gente acampa, a gente vai ao futebol, a gente... Tá, tudo bem. E no dia a dia? E na hora que batem na sua porta e dizem assim, seu marido está escutando música muito alta. O que a senhora pode me ajudar? Sim, eu posso ajudar sim. Você pode deixar que eu vou conversar com ele. Não é chegar a dizer, o vizinho está reclamando que a música está alta. Não. Meu bem, amor, querido, nós vivemos numa comunidade. Você acha que se o vizinho botar o rádio dele mais alto, você vai ter que aumentar o seu? Dá para diminuir um pouco? Porque o vizinho está reclamando. Isso é cumplicidade, isso é companheirismo. Porque às vezes a gente tem que educar o nosso companheiro.
Não educar no sentido de bom dia, boa tarde, boa noite, não. É adequá-lo àquilo que a gente precisa para poder continuar vivendo bem. Porque hoje o vizinho reclama da música alta, amanhã reclama disso, amanhã reclama daquilo. E aquilo vai criando dentro de você, tipo assim, caraca, será que eu vou ter que eu sou mãe dessa pessoa? Por que não vem falar diretamente com ele? Ah, a senhora pode falar com ele. Ah, não, seu marido é muito grosso. Opa, vamos conversar. Porque tem isso também. Então, quando a constelação abre e a pessoa diz que o relacionamento não está bom, tem vários assuntos que vão ser mexidos. Tem sim algumas situações que vêm lá de trás do sistema familiar, às vezes de um e às vezes de outro, que a gente precisa adequar. Mas às vezes são situações que dentro de um sistema você percebe que não tinha razão de existir. Porque poderia ter sido resolvido dentro do companheirismo, dentro da cumplicidade. E as pessoas não percebem. Muitas das vezes, num relacionamento de casal, o constelador, ele nada mais é do que como a gente pode dizer, de um juiz no sentido de apaziguar os ânimos. Um conciliador, essa é a palavra certa. Por quê? Porque eu não vejo, mas estou certa. O outro não vê, mas está certo. E a minha verdade é uma, a verdade dele é outra, porque verdade não existe uma só. Ela só existe mediante o meu olhar. E aí entra a cumplicidade e o companheirismo. Há pessoas que acham que tomar banho de chuva é maravilhoso, há outras que dizem que não. Há pessoas que criam os filhos dizendo assim, meu filho é criado de forma totalmente orgânica. Há outras que dizem, não, meu filho toma remédio para tudo quanto é. Espirrou, piscou 2 vezes, eu dou remédio. É a verdade de cada um. Porque eu fui criada assim, tá? Continua sendo a verdade de cada um. Mas o companheirismo tem que mostrar. Você foi criado assim, tomando remédio para tudo quanto é coisa. Eu fui criado de uma maneira que não precisava tomar remédio. Vamos analisar o nosso filho? Vamos analisar se ele realmente necessita de determinadas coisas? Ou a gente vai possibilitar que o organismo dele reaja? Isso se trata de companheirismo e cumplicidade. Pode levar um tempo para chegar a um denominador comum? Pode. E às vezes o constelador entra no papel de conciliador. Porque aquilo está trazendo atrito. Porque meu filho está doente, ele tem que dormir na cama comigo. Errado. Porque meu filho está doente, tem que dormir fora da minha cama. Certo. Porque eu tenho que dar atenção para o meu filho até a hora de dormir. Eu dou a ele o carinho, o remédio, a comida e boto para dormir. Mas ele vai dormir comigo porque ele está doente? Não. Se você ficar doente, você vai dormir na casa, lá na cama da sua mãe? Se for, tem algum problema. Porque não deve. A mesma coisa os seus filhos. Existem, e isso eu falo de cadeira, existem as mães que o filho está adulto, bota comida, parte comida, só falta dar na boca. Quando não dá, né? Isso eu passei até os 20 anos, mais ou menos. Era bom para mim? Cômodo pra caramba. Era certo? Não. Então, isso tem que ser conversado. Tem que ser resolvido entre quem? O casal. Para que haja
companheirismo e cumplicidade. Numa foto, vamos colocar uma coisa assim, o que é um relacionamento de casal dentro da constelação? Um casal e 2 filhos, 4 pessoas. Quem tiver aí ao vivo me diz, como vocês tiram foto? Tira o casal e os 2 filhos do lado de fora, ou os 2 filhos do lado de dentro e o casal do lado de fora. Ou um intercalando com o outro. Em qualquer que seja a situação em que os pais fiquem afastados, está errado. Se um filho entra entre um casal, está errado, até numa foto. A foto verdadeira... Oi, Charles. A foto verdadeira é a foto do casal. Charles, o marido da Jo. A foto do casal tem que ser o casal e os filhos dos lados. Porque se não for assim, há interferência de alguém no campo do casal. E é um campo completamente fechado. Ah, mas é meu filho, minha filha, meu neto, minha neta. Não interessa. Ele não faz parte do relacionamento de casal no campo do casal. Ele faz parte do relacionamento do casal quando o casal abre espaço para aquelas pessoas, mas não entre eles. Ninguém pode ficar entre o casal. Isso é importantíssimo e a constelação mostra. Porque quando entra alguém no meio, abre a brecha. Por melhor que seja a intenção daquele que faz e a intenção do casal. Ah, mas meus filhos são pequenininhos. Aí faz o seguinte, pega a criança e bota aqui no braço. Aí encosta no outro, o braço direito com o braço esquerdo do outro. Aí o outro pega a outra criança e bota aqui no braço. Então fica as 2 crianças e o casal de fora. Quer tirar foto com os filhos pequenos? Um do braço direito e outro no braço esquerdo do outro, mas do lado de fora. Fica linda a foto. E o casal se permanece unido. Só que meus filhos vão se sentir apartados. Não vão porcaria nenhuma, gente. Isso é só você, na sua cabeça. Porque você colocou o quê? Meu pai e minha mãe não tiravam foto com a gente do lado de fora, era no meio. Isso é problema do seu pai e da sua mãe. Mas se você quer ter um relacionamento de casal harmonioso e frutífero, não permita que ninguém entre dentro desse espaço de vocês. Cara, eu tenho gana. E antes mesmo de ser terapeuta de constelação, fico pé dentro das calças quando eu chego na casa de qualquer pessoa. E como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Fulano vai dormir? Vai dormir. Vai dormir por quê? Vai dormir? Não tem quarto, não? Ah, tem, mas ele dorme comigo na cama. Que isso? Dá vontade de bater no casal. Gente, eu fui criada numa situação, minha mãe ensinou que a cama do casal é sagrada. Eu não sento em cama de casal, fico pé dentro das calças quando alguém me leva pro quarto e não tem lugar para sentar. Ai, eu fico desesperada, porque eu não gosto de sentar em cama de casal. Sabe por quê? A cama de casal é sagrada. É naquela hora em que as pessoas têm o momento mais íntimo delas. Então, o que está fazendo uma criança ali? Independente daquela criança ser sua. Ela não é você e nem é ele. Ou ela.
Porque relacionamento de casal existe o espaço só de dois. Porque tem a intimidade é abrangente para a família. Mas o íntimo é só dos dois. E qual o local mais íntimo de um casal? Lógico, casal novo tem todos a casa, mora sozinho, a casa inteira é um local íntimo, né? Vamos combinar. Mas vamos colocar o local mais íntimo de um casal é a cama deles. E por que você coloca alguém na sua cama? E é isso que a gente precisa estar sempre atento. É lembrar que o companheirismo e a cumplicidade, elas andam juntas com a intimidade e o íntimo. Então, o meu maior companheiro e o seu maior companheiro ou companheira é o seu parceiro, esposa e esposo. Se você abrir mão disso, não vai haver companheirismo nem cumplicidade no seu relacionamento de casal. Perguntas vocês podem fazer no meu direct, que eu respondo todas. Contato comigo eu faço fantasticamente, com todo prazer. É só entrar lá na minha bio. Porque hoje era isso que eu fiquei de falar para vocês. Se quiserem fazer uma pergunta, a gente responde. Porque eu estou aqui não é só para dizer a minha verdade. Porque a minha verdade pode não ser a sua verdade. Existem aquelas famílias antigamente, e aí veio muito na minha cabeça a fábrica de chocolate, quando no final, e no princípio também, a casa era de um quarto só, 2 ou 3 camas, sei lá. Aí dormia numa cama o avô e a avó, na outra cama o avô e a avó, na outra cama o pai, a mãe e o filho. Mas isso não existe mais. E quando existe, a grande probabilidade de permanecer assim é muito pequena, porque as pessoas começam a querer ter mais espaço. Nem que seja fazer um puxadinho, as pessoas fazem. Então, vamos analisar como está o nosso relacionamento de casal. Estamos abrindo brecha para alguém entrar na nossa cumplicidade? Estamos sendo cúmplices e companheiros do nosso parceiro, daquela pessoa que escolhemos para viver conosco? Vamos pensar. Desejo a vocês uma excelente tarde. Agradeço a todos que aqui estiveram. E digo, lembrando que eu tenho uma página lá no YouTube, Jussara com H Costa. Eu até hoje sou a primeira que tem lá, a única. E lá tem tudo que eu faço ao vivo, eu coloco lá. Inclusive constelações ao vivo, eu tenho umas 2 ou 3, para mostrar para quem não sabe o que é uma constelação familiar e ver. É muito bom. Espero, Deus, que logo, logo, logo possamos trabalhar de uma maneira presencial, em que eu possa enxergar vocês com todo o meu amor. E assim, eu estou aprendendo todo dia com vocês. Agradeço aqueles que vêm e digo, de segunda a sexta, Jussara Costa, consteladora, às 13 horas, aqui no Instagram. E quem não puder ver, lá no YouTube, eu sempre posto lá. Beijo, fiquem com Deus, uma excelente tarde. E pense, tá abrindo brecha no seu relacionamento de casal? Obrigada. Charles, foi um prazer ver você aqui. Jô, foi um prazer ver você aqui. Há anos que a gente não se vê. A Nath também foi ótimo.
A Eliane, a Eliana, o nome dela é Eliana, mas ela fala Lili. Ela, sim, eu trabalhei com ela um tempo. A grande maioria aqui eu trabalhei. E são pessoas maravilhosas. São pessoas que o Charles e a Jo, eles têm trilhões de anos de casado. Já tem, os dois filhos deles já são adultos. É uma família linda. Mas sempre a gente tem alguma coisa para acrescentar. Obrigada. Grande beijo. Fique em paz.